A Odisseia é só a pontinha de um iceberg chamado ciclo épico, porque apesar de ser uma história bem longa e complexa, a Odisseia já começa com o Odisseu tendo feito várias coisas antes, né, que são narradas em outros poemas, e termina antes da morte desse personagem, que também é narrada em outro poema. Isso sem falar nas histórias de vários outros personagens, né, maiores e menores, mais conhecidos ou menos conhecidos, de um Aquiles da vida, por exemplo, muito conhecido, até um Philoctetes, muito menos conhecido, mas muito mais interessante. Então você tem uma variedade de histórias que compõem esse universo literário da Guerra de Troia. Para fazer uma comparação com o Marvel Cinematic Universe, né, o MCU, que junta lá as histórias do Homem-Aranha, do Capitão América, de não sei quem. Da mesma forma, você tinha muitas vezes histórias locais ligadas a cultos de heróis locais na Grécia, que eram cultuados apenas em um lugar, às vezes ninguém nem tinha ouvido falar desse cara um pouco mais longe, e na memória coletiva, na elaboração poética dessas memórias locais, você vai juntando uma coisa e outra, colocando esses heróis meio que contracenando, participando de eventos similares, e você tem a montagem desse universo literário, inicialmente poético, performado oralmente, da Guerra de Troia. E aí aqui eu quero pegar assim o básico que a gente sabe sobre cada um dos poemas que não são a Ilíada e a Odisseia, incluindo o último deles, cronologicamente pensando a história, né? A gente não sabe quando cada um deles foi escrito ou composto antes de ser registrado em texto, né? Quando eles foram performados oralmente pela primeira vez, mas é algo entre 1200 e 800 a.C., né? No que é chamado geralmente de Idade das Trevas grega, que está ali na transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Enfim, mas é nesse contexto que tem então essas performances e a gente tem esses vários textos, e o último deles conta até o que aconteceu com Odisseu depois da Odisseia, que seria uma espécie de continuação. Para quem quisesse uma continuação do filme Odisseia, não seria uma boa continuação, mas tem uma história que poderia servir de material base. Mas quais são essas histórias então, né? A primeira história, que se passa antes da Ilíada, é a Cípria. Essa história começa com Zeus no Olimpo, pensando numa forma de reduzir a população mundial. Mundial, o mundo que interessa, né? Grécia e arredores. Porque os gregos não tinham a dimensão do mundo que a gente tem hoje, né? Com imagens de satélites, viagens intercontinentais. Ninguém estava pensando em ir para a América do Norte ou para a Oceania, né? Agora, se você estiver pensando em ir para a América do Norte ou para a Oceania, ou para qualquer lugar do planeta, eu recomendo criar uma conta internacional da Nomad, que vai facilitar demais a sua vida. Eu tive no Egito uns meses para trás e resolvi tudo lá com a Nomad, é muito bem aceito. Tô indo pro Peru agora mês que vem também e vou com a Nomad. Não tem taxa de abertura de conta, não tem taxa de manutenção, tem uma aceitação, como eu disse, muito ampla. Você pode comprar dólar ou euro direto no aplicativo. Então assim, fica a minha recomendação máxima aí para quem estiver viajando, pensando em viajar, ou fazendo planos, ou nem fazendo planos ainda, mas já quer se preparar, quer comprar dólar. Acesse o link aí na descrição do vídeo, abra sua conta internacional gratuita na Nomad usando o cupom Estranha História e garanta até 20 dólares ou euros de cashback. Mas voltando para os planos de Zeus de reduzir a população mundial, esse é um tema que lembra muito o Atrahasis, né, que é um poema acadiano muito antigo, e várias outras histórias mesopotâmicas também têm esse tema de deuses incomodados com a proliferação de pessoas em demasia sobre o planeta Terra. Então, na Cípria você tem Zeus pensando como que ele pode reduzir o número das pessoas, e ele chega à conclusão que ele vai fazer isso por meio de uma grande guerra. Então começa a ser como num jogo, assim, num xadrez, né, num jogo de tabuleiro, Zeus começa a mexer as peças para levar a essa guerra. E aí, nessa mesma Cípria, tem também a história de Peleu e Tétis, do casamento de Peleu e Tétis, que são os pais de Aquiles, né? E nesse casamento tem a história do julgamento de Paris, que é quando... Já contei essa história várias vezes, né? Mas vale a pena resumir aqui, só para ninguém ficar muito perdido, quem não viu os outros vídeos. Mas no casamento de Peleu e Tétis, muita gente, quase todo mundo é convidado, os deuses são convidados, menos uma deusa, que é a deusa da discórdia, a Ares. Ela não é convidada, mas ela vai mesmo assim, joga um pomo de ouro, uma fruta dourada, com uma inscrição dizendo que aquela fruta era para a mais bela, e aí imediatamente uma discórdia inicia entre três deusas que acham que a fruta é para ela, porque elas se consideram as mais belas. E esses são a Hera, Afrodite e Atena. E aí eles levam essa questão para Zeus, Zeus fala que não vai se meter, né, porque ele não quer ter o desfavor das duas, que ele não escolher como a mais bela, e aí ele passa essa tarefa para um mortal, que é o Paris, que é um príncipe troiano, que lá na frente vai sequestrar a Helena de Troia, né, ou vai levar a Helena de Troia. Mas o Paris, então, ele recebe ofertas de cada uma das deusas em segredo ali, que tentam
tentam subornar ele para ele falar que ela é a mais bela. A Atena oferece o domínio sobre regiões da Europa, a Hera oferece uma parte da Europa também e a Ásia, e a Afrodite oferece a mulher mais bela do mundo. E é com essa terceira alternativa que o Paris vai, e o problema é que a mulher mais bela do mundo já era casada, era Helena, casada com Menelau, rei de Esparta, e aí, para Paris ter essa mulher, ele precisa levar ela para Troia, né? Só que aí você tem uma certa discussão, que a gente vai falar em outra ocasião sobre as histórias em torno de Helena de Troia, que é se ela foi consentindo ou não. Mas então a Cípria também fala dessa questão do rapto de Helena, ou da ida de Helena para Troia, fala do sacrifício de Ifigênia, que a gente já fez vídeo aqui no canal, falando sobre isso, que é quando as frotas gregas ali não conseguem avançar por falta de ventos favoráveis, aí o Agamenon, líder das frotas gregas, decide sacrificar a partir de uma revelação, né, de um adivinho, do que um adivinho fala, que a deusa Ártemis tinha um problema com ele, ela exigiu o sacrifício da filha dele, que é a Ifigênia, e ele sacrifica a própria filha e as frotas conseguem avançar em direção a Troia. Tem também registro das primeiras batalhas, que começam a acontecer nessa guerra que dura 10 anos, então você tem algumas batalhas do período inicial da Guerra de Troia, e tem também a chegada ao momento em que Aquiles e Agamenon, depois de vencer uma batalha, levam como tesouro, como prêmio de guerra, como espólio, vários pertences materiais, mas também duas mulheres, uma para cada um, Briseida para Aquiles, Criseida para Agamenon. E aí isso vai gerar o atrito entre os dois no segundo texto do ciclo épico, que é a Ilíada. Esse a gente conhece bem, já tem vídeo aqui no canal sobre a Guerra de Troia em que eu resumo alguns aspectos ali da Ilíada, mas basicamente a Ilíada fala da fúria de Aquiles, inicialmente contra Agamenon, depois a greve de Aquiles, depois a fúria de Aquiles contra Heitor. Acho que vale a pena recapitular rapidamente aqui também. A ideia é o seguinte: depois que o Aquiles e o Agamenon têm essas mulheres como prêmio de guerra, um sacerdote de Apolo, que era o pai da Criseida, que ficou com Agamenon, ele aparece no acampamento grego pedindo a sua filha de volta. E o Agamenon fala: não, de jeito nenhum, essa mulher agora é minha. E aí o Crises, ele faz um pedido a Apolo, o seu deus, para que Apolo lance uma peste sobre os gregos. E isso de fato acontece, os gregos começam a morrer aos montes. E aí, para evitar essa punição divina, o Agamenon devolve, contrariado, mas devolve a Criseida. Só que ele é o líder das tropas, né? E ele não quer ficar sem mulher. Então ele vai e toma a do Aquiles, que era a Briseida. O Aquiles não aceita esse gesto, ele permite que o Agamenon leve, né? Tipo assim, ele não mata o Agamenon em resposta, mas ele embirra, basicamente, ele emburra, né? E fala assim, tá, então não luto mais. E o Aquiles era o principal guerreiro dos gregos, ganhava a guerra sozinho, assim, ele e o seu bando, né? Que eram os Mirmidões, uma espécie de tropa de elite ali, de soldados gregos. E aí o Aquiles sai da guerra, ele fica de greve. Ele continua ali nos barcos, ali próximo da praia, né, no acampamento grego, mas ele para de combater e nisso os troianos começam a vencer cada vez mais batalhas porque o Aquiles está fora. E aí o Aquiles acaba convencido a voltar para a guerra só quando o Patroclo, que é um amigo muito íntimo dele, vai para a guerra no seu lugar, vestindo a sua armadura como se fosse ele, e é morto pelo Heitor. E aí o Aquiles, para se vingar, não para proteger a Grécia, mas para vingar a morte do Patroclo, ele volta para a guerra, mata o Heitor, e é assim que acaba a Ilíada. O Heitor morre, o Príamo, rei de Troia, vai até o acampamento grego para pedir o corpo do filho, para poder queimar, provavelmente, né, fazer os ritos funerários adequados, e o Aquiles aceita o pedido, né, concede esse pedido ao Príamo, e o Heitor é levado para Troia, onde ele vai ser velado, e aí é estabelecida uma trégua temporária entre os gregos para que o Príamo possa fazer o funeral do filho. Aí acaba a Ilíada dessa forma. Então a Ilíada acaba com o Aquiles vivo. Então a gente precisa que o Aquiles morra, né? Porque na Odisseia ele já está morto. E aí entra a Etiópida, que é o texto que na sequência cronológica de eventos seria depois da Ilíada. Nesse texto, antes do Aquiles morrer, chegam as Amazonas, as famosas Amazonas guerreiras, chegam para fortalecer o lado troiano. Chega também um outro exército importante com um grande herói que luta pelo lado de Troia, que é Menon, que é um rei etíope, e esses dois grupos são derrotados pelo Aquiles e pelos Mirmidões, né? Graças ao Aquiles, portanto. E aí, finalmente, o Aquiles morre. Como que o Aquiles morre? O Paris, que é o cara o príncipe troiano que tinha sequestrado a Helena, ele é um arqueiro, ele dá uma flechada no Aquiles, com Apolo, que é o deus arqueiro, guiando a flecha para acertar o Aquiles, e aí ele vence o Aquiles. O Aquiles morre atingido pelo Paris, e aí o Aquiles morto, as armas do Aquiles, quando eu falar armas, entenda também a armadura, todo o equipamento militar do Aquiles, é disputado por dois heróis,
que é o Ájax Telamônio, que é o Ájax o maior, o Ájax grande, poderoso, e o Odisseu, o rei de Ítaca, né, o famoso Odisseu da Odisseia. Por quê? Porque as armas de Aquiles deveriam ficar para o maior guerreiro grego, vivo. O Aquiles era o maior, morreu, agora deve ficar para quem for o maior agora. E aí os dois, né, disputam quem é o maior, Ájax e Odisseu. Não há detalhes sobre como que essa disputa acontece. Fato é que Atena intervém e favorece o Odisseu, como sempre, o Odisseu fica com as armas do Aquiles. E aí, o Ájax, ele acaba, isso acontece na Etiópida e na Pequena Ilíada também, que é o próximo texto, o Ájax, ele tem um acesso de loucura, ele fica louco e furioso e mata um rebanho como se fossem os gregos, achando que são os gregos, e depois ele desperta dessa loucura dele, percebe o que ele fez e fica tão envergonhado que ele tira a própria vida, né? Isso é o tema, inclusive, da peça Ájax mais pra frente. Mas então isso acontece na Etiópida, e depois você tem a Pequena Ilíada, que fala dessa morte do Ájax, e fala também de algumas profecias de coisas que deveriam acontecer, pré-requisitos, para que os gregos vencessem finalmente os troianos. Essas profecias, a gente vai voltar nelas quando a gente for falar sobre o Filoctetes, mas por isso eu não vou entrar em detalhe sobre quais são essas profecias, mas o que acontece é que o adivinho dos gregos, ele para de funcionar, por assim dizer. Ele não consegue mais falar nada para os caras do que fazer para vencer a guerra. E aí eles conseguem capturar um outro adivinho, que é um adivinho dos troianos, que é filho do Príamo, é um príncipe troiano também, né, irmão do Heitor, que é o Heleno, e o Heleno, ele fala o que os gregos têm que fazer. Mas aí vamos pausar aqui e a gente resolve essa questão mais pra frente. E aí, seguindo o ciclo épico, depois da Pequena Ilíada, tem um texto chamado Saque de Troia, que nesse vai ter uma descrição do cavalo de madeira, vai ter uma descrição da destruição de Troia propriamente, da morte de Príamo, que é morto pelo filho de Aquiles, o Neoptólemo. Tem o sacrifício de Polixena também, que é uma princesa troiana, que é morta sobre o túmulo de Aquiles, meio que para vingar a morte de Aquiles, como uma demonstração de vitória dos gregos. E tem a partida de Enéas, fugindo de Troia, levando seu pai e seu filho, né, para fundar uma nova Troia em outro lugar, que os romanos dirão que é a própria Roma, mais para frente na Eneida. Então isso acontece no saque de Troia. Depois disso você tem um outro poema chamado Retornos, que fala pontualmente sobre a volta de vários heróis gregos para casa, que é meio que o tema da Odisseia, né? Só que pegando outras pessoas, por exemplo, o Menelau, que vai parar no Egito, né? Na Odisseia mesmo, o Menelau conta um pouco disso quando ele encontra com Telêmaco, filho do Odisseu. Então tem esses vários retornos. Aí tem a Odisseia fala do retorno para casa de Odisseu, que vocês já estão cansados de saber o que acontece. Só que a Odisseia tem um elemento que nem sempre as pessoas se lembram ou conhecem, que a Odisseia acaba com o Odisseu chegando em casa, reencontrando a Penélope, reencontrando e sendo reconhecido por todas as pessoas ali de Ítaca, seu pai, Laertes e tal. Só que tinha uma profecia que o Tiresias faz, o adivinho, que o Odisseu consulta no mundo dos mortos, ou traz do mundo dos mortos para consultar. O Tiresias faz uma profecia que o Odisseu, depois de voltar para Ítaca, ele ainda teria que viajar de novo. Ele teria que fazer uma longa viagem para uma terra distante, e quando ele chegasse nessa terra distante, ele deveria andar a pé por tempo suficiente e com um remo no ombro, carregando um remo no ombro, ele deveria andar por tempo suficiente até que alguma pessoa o visse e confundisse aquele remo com alguma ferramenta agrícola, que seria um indicativo de que aquelas pessoas não conhecem o mar, estão distantes demais do mar, nunca ouviram falar em o que é navegação. E aí, nessa região, o Odisseu deveria fazer um santuário para Poseidon. Seria uma espécie de expansão dos domínios de Poseidon. E isso o Odisseu teria que fazer para aplacar a ira de Poseidon, que ele ainda não tinha aplacado. Quando ele mata os pretendentes de Ítaca, ele resolve a questão política de Ítaca. Mas e a questão espiritual, por assim dizer, a questão entre mortais e imortais, que tinha sido ferida lá quando o Odisseu matou o Polifemo, né, o Ciclope, que é o filho do Poseidon? Isso não estava resolvido. Então ele tem que fazer essa nova longa viagem para resolver isso. E aí na Telegonia é a história dessa viagem. A Telegonia, o último texto do ciclo épico, cronologicamente, em termos da história, da narrativa, o Odisseu vai até uma terra distante, chamada Tesprotia, e nessa terra distante, onde ele encontra o pessoal, né, que não conhece o mar, etc., ele se casa com a rainha local, tem um filho com essa rainha, participa de uma guerra ali com outros povos locais. Então, assim, ele não descansa, né? Ele continua tendo outras mulheres, continua tendo outras guerras, continua tendo outras navegações. E aí, depois de vencer essa guerra local, ele coloca o filho que ele teve com a rainha ali como rei e volta para Ítaca. Nesse meio tempo, tem um camarada que é chamado Telégono, que é o filho de Odisseu com Circe.
Na Odisseia, o Odisseu passa um ano com uma deusa chamada Circe, né, que transforma os companheiros dele em porcos, e ele tem um filho com ela. Isso não é dito na Odisseia, mas é dito na Telegonia. E esse filho, que não conheceu o Odisseu, porque ele foi embora antes, o Odisseu foi embora antes, o filho ficou, naturalmente. Esse filho, ele tá viajando para procurar o pai. E aí ele acaba sendo pego por uma tempestade e vai parar em Ítaca, a terra do pai dele, do Odisseu. Só que ele não sabe que ele tá em Ítaca, ele não sabe que é o pai dele. Quando ele para nessa ilha, ele tá com fome, ele rouba uns bois, ataca o gado, né, comete uma pilhagem ali, e o Odisseu, como rei de Ítaca, toma as providências cabíveis, que é punir esse cara. Então o próprio Odisseu vai lutar contra o Telégono, mas o Telégono mata o pai, sem saber. Ele vence a batalha porque ele tem uma lança meio mágica, que é uma lança que o próprio deus Hefesto tinha feito, ele tinha recebido da sua mãe Circe, ela tinha um veneno de arraia, e isso cumpre uma profecia que o Tiresias faz na Odisseia também, que é de que a morte do Odisseu viria do mar. Ela vem do mar porque ele é morto pelo veneno ou por um ferrão de arraia, né? E aí, o Odisseu, ele na verdade, ele tá agonizando, ele não morreu ainda, ele reconhece o Telégono descobre que é o pai dele, e aí, sabendo que o Odisseu é o pai dele, que Ítaca era a terra, então, do pai dele, ele pega o corpo do Odisseu, que agora já morreu, pega a Penélope, a esposa do Odisseu, pega o Telêmaco, o filho do Odisseu, e vai com eles para a ilha da mãe, Circe, a Éeia, né, a ilha de Circe, e lá ele faz um funeral para o Odisseu, e a Circe transforma o Telégono, a Penélope e o Telêmaco em imortais. Fim. Assim acaba a história mais pra frente, cronologicamente, do ciclo épico. E aí eu tô falando todas essas histórias, mas como que a gente tem acesso a essas histórias? Se eu falei que elas não sobreviveram, né? Como é que dá pra saber alguma coisa sobre o conteúdo delas? É porque mesmo elas não tendo sobrevivido, até os nossos dias, elas sobreviveram por tempo suficiente para pessoas conhecerem essas histórias e citarem um trechinho aqui e outro ali, e a obra das pessoas que citaram essas histórias sobreviveram. Então a gente tem algumas citações de versos mesmo, ou fragmentos de versos, mas são pouquíssimos, e o que a gente mais tem são resumos dessas histórias. Então alguém, por exemplo, nos tempos depois de Cristo mesmo, um texto do 2º século depois de Cristo, que falava, na Telegonia acontece tal coisa, porque esse texto estava vivo ainda naquela época, né? Não chegou para nós, mas chegou para o pessoal daquela época que resumiu. Não copiou, ou se copiou, a cópia se perdeu, mas pelo menos um resumo sobreviveu. Então é por isso que a gente tem essa noção básica, mais ou menos, de que diziam, né, se a gente for confiar nessas fontes, do que diziam esses outros poemas do chamado ciclo épico. Então é basicamente isso, o ciclo épico, e se você ainda não viu o resumo completo sobre a Odisseia especificamente, dá uma olhada aqui no canal que já tem vídeo sobre isso, e dá uma olhada também no vídeo sobre a Guerra de Troia, se ela aconteceu ou não. Como sempre, referência na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!